Olá, voltamos aqui na nossa roda de conversa. Para quem está chegando agora, eu sou a professora Carla Nascimento, coordenadora do curso de Pedagogia. Estamos aqui na roda de conversa, na nossa segunda sessão de hoje, né? Porque ontem nós tivemos 3 outras sessões, e hoje o tema é debate sobre diversidade, desigualdade, diferença, questões de gênero na escola. Tá? E aí passa a palavra, agradeço aos que estão presentes, e passo aqui a palavra para a professora Juliana, para ela poder apresentar o professor Dário. Prazer. Bom dia a todos, a todas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje para falar sobre essa temática que é tão discutida, que a gente fala tanto, né, sobre gênero, está vendo na televisão, está vendo nas reportagens, na questão do ensino democrático, da inclusão, e que a gente percebe que, na verdade, as práticas que eram para ser inclusivas, muitas vezes acabam sendo exclusivas, né? Então, assim, trazendo o Dário, que é um amigo muito querido, né, uma pessoa, assim, que é unanimidade, todo mundo gosta dele, né, e, assim, trazer essa discussão no âmbito histórico, né, no âmbito do desenvolvimento e do contexto brasileiro e das escolas, né, porque nós que estamos na educação, a gente está convivendo toda hora com essa temática, né, e muitas vezes a gente entende, sabe o que é, sabe que tipo de intervenções a gente tem que ter, mas, na prática, às vezes não consegue idealizar, não consegue realizar. O Dário, ele é psicólogo, ele é mestre em educação pela UES, está terminando agora também um doutorado, né? Ele também traz essa visão da ética em psicologia, né? Porque ele é conselheiro do Conselho Regional de Psicologia, o CRP11, e traz todo esse contexto também da ética, do que a psicologia traz de contribuição e sobre o olhar da psicologia também para essas questões. Então, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, com todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Ju, obrigado pelo convite. Assim, nós temos hoje uma tarefa grata e ingrata, porque, tipo, tentar pensar gênero, tentar pensar igualdade ou desigualdade dentro da escola é uma tarefa que você não... em uma hora você não vai conseguir fazer isso. Começo logo pedindo desculpas, dizendo que é uma tarefa interessante da gente discutir, uma tarefa interessante da gente pensar junto, mas vai ser uma tarefa em que, ao final dessa hora, provavelmente eu vou colocar muita coisa para vocês pensarem, mas a gente não vai chegar em uma conclusão. Vocês são, só para eu me situar direitinho, vocês são de qual curso? Psicologia, pedagogia, é misturado? Como é que... para eu saber direitinho assim como que... O evento, ele está sendo coordenado pelo curso de pedagogia da Unicristos, né? Então, assim, os contatos que a gente teve, né, e também disponibilizamos, apresentamos os banners, né? Uhum. Eu acho que o ciclo de conversas, né, de pessoas que se conhecem, são dessa área da educação. Mas, lógico que tem alguns psicólogos, tem algumas pessoas da área da saúde, né? Então, isso aí está pulverizado. Ok. Ou seja, coisa boa. Então, gente, vai ser uma roda de... vai ser mesmo uma conversa, uma discussão. E sendo pessoal da pedagogia, eu vou partir do pressuposto que vocês fazem uma coisa maravilhosa, que é o quê? Conhecer a escola. Saber o que é a escola. Por quê? Porque quando eu estou conversando com o pessoal da psicologia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer, gente, nós precisamos nos situar, nós precisamos conhecer a escola. Que é uma coisa que eu estou partindo do pressuposto que vocês já conhecem. O que é a escola,
o que é a política educacional, como a escola se estrutura. Porque para a gente pensar em inclusão, em exclusão, para a gente pensar em diversidade, para a gente pensar em gênero, a gente tem que, primeiro de tudo, pensar o que é a escola. Pegando os aspectos até de quem é da psicologia ou de quem não é, a escola, ela é um espaço muito rico. A escola, eu gosto sempre de dizer para os meus alunos, conversar com eles, o seguinte: quais são as melhores lembranças que vocês têm? Algumas das melhores lembranças, elas estão envolvidas no ambiente escolar. Quais são as piores lembranças que vocês têm? Algumas vezes, essas piores lembranças também vão estar envolvidas dentro do ambiente escolar. Ou seja, a escola, ela pode ser tida tanto enquanto um espaço promotor de saúde, como também um espaço promotor de adoecimento. E aí, minhas caras pedagogas, vocês estão numa das linhas de frente, porque vão ser vocês que vão lidar. Vocês que vão lidar com os alunos, vocês que vão lidar com a realidade escolar. E nesse sentido, quando você vai pensar nesse lidar, como é que vocês compreendem os alunos? Como é que vocês compreendem a escola? Como é que vocês compreendem a realidade escolar? Porque, por exemplo, uma das questões mais caras da psicologia, quando a gente vai pensar na psicologia escolar e educacional, e que também é cara para vocês, é a questão do fracasso escolar. O que é o fracasso escolar? Quando vocês escutam fracasso escolar, qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? O que seria este fracasso? E aí eu queria ouvir de vocês para a gente poder conversar, para não ser aquela coisa, o Dário está falando. O que é o fracasso escolar? Como ele se apresenta? É a criança que não aprende, o que mais? A criança que não consegue se socializar. A criança que não aprende, a criança que não consegue se socializar, o que mais? Abandono, o que mais? A criança que não aprende, a criança que não consegue socializar, a criança ou o adolescente ou o jovem que abandona. Percebam que o que vocês estão trazendo é muito importante, mas a forma como vocês estão trazendo tem uma problemática. É a criança que não aprende, é a criança que tem dificuldade de socializar, é a criança que abandona. Qual foi o foco que vocês trouxeram? Quando você traz o fracasso. O fracasso escolar é um termo guarda-chuva. Muitas das questões que não consegue rendimento, que abandona, que entra na distorção idade série, todos eles estão dentro do fracasso escolar. Mas o fracasso escolar, quando a gente vai pensar nesse termo, para a gente pensar na desigualdade, para a gente pensar na diferença, ele é responsabilidade da criança,
é responsabilidade do adolescente, ou algumas vezes, muitas vezes, nós temos um aspecto social envolvido. Quando eu vou pensar em fracasso escolar, para que a pessoa não entre em fracasso, qual seria a primeira condição? As duas condições básicas, pensando em escola, qual seria as duas condições básicas, ou a primeira condição básica para a criança, para o adolescente, para a pessoa não entrar em fracasso? Duas condições básicas. Uma delas é acesso. A escola, ela é acessível? Os sujeitos, eles têm acesso à escola? Por exemplo, nós estamos no ensino superior. Aqui é ensino superior. Para vocês, é fácil estar aqui? Nós estamos no meio de uma pandemia. Ocorreu o processo de virtualização do ensino. Para vocês, é fácil estar aqui? Sim ou não? Para vocês estarem aqui, vocês precisam de quê? Ele está dizendo, não, para vocês estarem aqui, vocês precisam de acesso à internet, acesso, conexão, não é fácil. Vocês, computador, celular, tempo, vocês estão no ensino superior. Vocês estão, digamos assim, no topo. Mas vocês vão ser professores da educação básica. Se vocês estão tendo dificuldades de terem acesso, você imaginem as pessoas da educação básica, as crianças e os adolescentes da educação básica, as crianças da educação básica. E quando a gente vai pensar em educação, quando a gente vai pensar em escola, e aí também é uma das outras questões que eu gosto sempre de frisar, é que a educação, ela é pública. Os espaços profissionais, os espaços de trabalho são majoritariamente na escola pública. Temos as escolas privadas, mas o número de escolas privadas é infinitamente menor do que a escola pública. A escola é uma política pública. Ou seja, para nós pensarmos estas questões, para nós pensarmos a desigualdade, para nós pensarmos a diferença, nós temos que pensar em uma educação pública. E qual é a intencionalidade da educação? Deixa eu ver aqui quem que está dizendo. Mas creio que quem conduz faz com que o processo torne-se proveitoso e estimule os alunos. Lembrando que existem vários fatores que não contribuem. Internet, espaço de estudos. Tem muita gente. A gente tem uma exclusão digital. Vocês estão. Eu não sei onde vocês estão. Mas, digamos, vocês estão em Fortaleza. A cobertura de Fortaleza é diferente da cobertura do interior. E quando eu digo interior, eu estou dizendo interior do estado, tem cantos que não tem acesso de forma nenhuma. E esse processo vai facilitar ou vai dificultar o acesso dos alunos, a permanência dos alunos.
Deixa eu ver aqui. Definir o fracasso escolar depende também da função principal que o indivíduo espera da escola. Rebeca, eu não entendi. Se você puder ligar seu microfone e falar para a gente poder discutir, porque eu não entendi. Pronto. Pegando esse aspecto que a Rebeca está trazendo, qual é a função da escola? Alunos de pedagogia, qual é a função da escola? Qual é a função da educação escolar? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem duas coisas. Existe a forma que o senso comum pensa, a função da escola é interação, a função da escola é isso, a função da escola é aquilo, a função do conhecimento escolar é isso, e tem o que vocês, enquanto profissionais de educação, devem minimamente saber, assim, para vocês, qual é a função da escola, qual é a função da educação escolar. As pessoas entram na escola para quê? Formação humana, ok. Pronto. Formar cidadãos, exatamente. De que maneira formar os cidadãos? Que a gente tem tanto a formação da cidadania como preparação para o mercado de trabalho. Perceba, a função da escola, como a Rebeca trouxe, e vocês trouxeram assim, dessa formação humana, a escola, ela é o lugar de apropriação do conhecimento científico. Vocês, não importa se vocês estão no ensino infantil, não importa se vocês estão na educação superior, vocês vão auxiliar por meio dessa sistematização aos alunos de vocês a se apropriarem do conhecimento científico. Para que o aluno vai se apropriar do conhecimento científico? Para que ele possa conhecer a realidade. Para que ele possa conhecer minimamente as leis que regem a realidade. Por que isso acontece? Por que aquilo acontece? E na medida em que vocês preparam esse terreno, os sujeitos, eles podem adquirir uma perspectiva crítica dessa realidade. Ou seja, o papel de vocês é muito importante. Porque vocês, como a Rebeca está trazendo, são responsáveis pela sistematização. O aluno, o sujeito, ele vai ter acesso à realidade por meio de vocês. Vocês vão conferir a eles lentes, formas de compreender o mundo, que muitas vezes, dentro do entorno deles, eles não vão ter. Por isso que a educação escolar, ela é qualitativamente diferente de qualquer outra forma de ensino não sistematizado. Por isso que vocês são importantes. E, pensando nessa importância, nós temos que pensar em uma educação contextualizada. Pensando nessa importância, nós temos que pensar nesse aluno que está dentro de uma comunidade, que está dentro de um território e conhecer esse território. A Carla levantou a mão, pode falar, que aí eu quero... Gente, aí vocês me dizem assim, se está fazendo sentido, se não está fazendo sentido, como é que está, porque eu quero ir conversando com vocês. Professor, está ótimo. Eu quero só pegar aqui o gancho da Rebeca e o seu, quando fala da sistematização do conhecimento. Hoje também, e aí o Eduardo falou aqui,
das competências socioemocionais, né, da mobilização das habilidades, das atitudes, valores, e hoje se busca também, não somente na formação humana, mas também no contexto profissional, né, porque a gente trata o aluno da escola pensando na formação humana, mas já, lógico, que depois que ele sai da escola, que vai galgar outros conhecimentos, uma vida profissional, lógico, a gente, enquanto professor e professora, fica muito feliz, assim, de ver o aluno que conseguiu caminhar, e está caminhando sozinho, né? A gente fica muito feliz por isso. E hoje a gente percebe que o mercado de trabalho está buscando também muito o profissional que também está acessível, que tem também uma facilidade de comunicação, de colaboração, produção colaborativa, né? E aí, quando o Rebeca falou da sistematização do conhecimento, bacana, realmente é necessário, mas também é necessário também focar nesse aspecto social, porque hoje o mercado e hoje as tecnologias também se utilizam muito desse processo da produção colaborativa. E isso tem nos apresentado grandes ganhos, né? Grandes ganhos, porque a gente percebe que a própria tecnologia está se adequando a esse meio da produção colaborativa, né? Eu acho que o papel também da escola é tentar mostrar que existe a aprendizagem individualizada, mas existe também a produção colaborativa, a mediação do professor, para que o aluno também pense junto, traga suas posições, seus posicionamentos, a sua vivência de casa, né? Eu não digo somente curso de ensino superior, mas da educação básica mesmo, a educação infantil, a educação, o ensino fundamental, né? Eu acho que se a gente chamar o aluno para junto da gente, vai ser bacana também, né? Uhum. Só uma... Pegando essa questão, que é muito importante, no sentido de que a aprendizagem do aluno, ela não começa na escola. Aí, desculpa, vizinhos, vai ficar às vezes essa batida. Fazer o quê, né, gente? Coisas de casa. Vamos dizer assim, a aprendizagem do aluno, ela não acontece na escola. Existe toda uma pré-história do que ele aprende, o desenvolvimento dos conceitos espontâneos, que ele vai aprendendo na prática social, que ele vai aprendendo com a família, que ele vai aprendendo juntamente com a comunidade. Só que uma questão bem interessante é que o conceito desenvolvido na escola, ele é diferente. Ele é qualitativamente diferente. Porque a escola vai partir dos conceitos científicos, que eles vão, em determinado sentido, eles vão qualificar. Em determinado sentido, eles vão modificar os conhecimentos espontâneos. Eles vão modificar, nem tanto modificar, eles vão tensionar os aspectos que os sujeitos aprendem pela comunidade. Os processos que os sujeitos aprendem em casa. Por isso que a educação escolar, ela não pode ficar circunscrita ao aspecto de casa, ao que a família quer, ao que aquele agente específico necessita. Por quê? Porque a função da escola é questionar. No momento em que a escola ela não questiona, a gente naturaliza a realidade.
E aí, por exemplo, me convidaram para conversar com vocês sobre gênero. Tem muita gente que tem muito medo de gênero. O que é gênero? Quando vocês pensam em gênero, em debate de gênero dentro da escola, a escola, ela é perpassada pelo gênero, ela não é perpassada? Como é que vocês pensam o gênero dentro da escola? Ou o que vocês pensam sobre gênero? Mas depois, eu estou indo, depois a gente volta para continuar conversando. Mas o que vocês pensam sobre gênero? Como o gênero aparece? O que mais? Quando o gênero aparece, vejo um avalanche de preconceito. O que mais, gente? Olha isso. Pronto. Duas coisas. O gênero aparece na escola, ele pode aparecer tanto de uma maneira, digamos assim, explícita, como de uma maneira velada. Como o gênero vai aparecer de uma maneira velada? Quando você pensa em profissional da educação infantil, quem é o profissional ou quem é a profissional da educação infantil? Quem é? Você pensa professor de educação infantil ou você pensa a professorinha, a tia? É a professora. Por que será que eu só tenho professora na educação infantil? Porque a professora tem exatamente ligado ao cuidado, ligado à maternidade. A formação, ela é secundária, mas ela tem que ser uma boa pessoa. Quando você pensa, só a mulher pode cuidar. Às vezes, para o homem, para o profissional, a primeira barreira é ele conseguir entrar na educação infantil. Porque homem na educação infantil, se não for o professor de educação física, e olhe lá, o que mais? Outras formas que o gênero aparece na escola de maneira velada. Menino brinca de quê? Qual é a brincadeira? Se tem 2 quadras, o menino vai brincar de quê? Vai jogar o quê? Menino vai jogar futebol e a menina joga o quê? E a menina vôlei, carimba, vôlei. Ou seja, nós já temos mais uma vez uma distinção baseada em gênero. E essas distinções, elas são naturalizadas. Essas distinções, nós chegamos na escola e elas sempre, brincadeiras à parte, elas sempre tiveram. Então, para que eu vou questionar se a menina quer jogar futebol, a menina não pode jogar futebol? Para que eu vou questionar isso? Para que eu vou fazer aquilo? Lógico que isso que eu estou sendo sarcástico, estou sendo irônico, mas estou dizendo assim, o gênero, ele já aparece. Principalmente também na educação infantil. Quando nós começamos a perceber os estereótipos de gênero. E qual é a nossa função? Enquanto profissionais da educação? Questionar. Por que o menino não pode brincar de boneca? Ou o menino não pode brincar de carrinho? Por que existe essa distinção de brinquedos baseado no gênero? O que se espera do menino? O que se espera da menina? E, gente, esses processos, eles têm que estar minimamente tranquilos para vocês.
Porque vocês vão ser os educadores. Porque vocês vão estar no dia a dia com essas crianças, com esses adolescentes. Porque se Desculpem. Porque se vocês não tiverem isso claro a questão da construção social do gênero, que ninguém... Pronto. Quando você escuta aquela famosa frase, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ou ninguém nasce homem, torna-se homem, o que isso quer dizer? Quando vocês escutam isso, o que vocês pensam? Dário, eu concordo. Dário, eu discordo. O que quer dizer que ninguém nasce mulher, torna-se mulher? Pronto. Eduardo, não sei se estou enganado, mas o machismo já vem daí. Dessa distinção de menino não brinca de boneca, menino não usa rosa. Por que menino não brinca de boneca? Brincadeira é ensaio. Brincadeira é treino de papel. A gente diz assim que brincadeira é uma coisa livre, mas não, a brincadeira ela é livre, mas em meio à brincadeira nós aprendemos os papéis sociais. Nós aprendemos as relações. Ou seja, quando você pensa menino brincar de boneca, menino brincando de boneca é, digamos assim, se preparando para o papel da paternidade. E na nossa sociedade, em que a maternidade é da mulher, em que por conta do machismo a mulher, qualquer coisa que faça com que o homem se aproxime do ideal feminino, ele é visto como menor. O homem não pode se aproximar de qualquer coisa que se refira à mulher. E, pegando um aspecto do machismo e relacionando até com a homofobia, um dos aspectos da homofobia é isso. É como se eu sou o homem, no topo da cadeia alimentar, eu sou o homem. Eu abro mão da minha masculinidade. Eu abro mão da minha prerrogativa masculina e me identifico com a mulher. Isso acontece na escola? Acontece, mas não na escola em si. Estes aspectos existem na sociedade e a escola, ela não está apartada da sociedade. Como esses aspectos existem na sociedade, eles são repetidos na escola. E aí, o que nós vamos fazer? Fazer a Kátia cega, se não sei, não estou vendo, não sei o que acontece. Está acontecendo, eu não estou vendo, ou eu me permito discutir. Ou eu me permito colocar essas questões para os alunos pensarem. E aí poder pensar a partir do jogo, do lúdico, dos papéis sociais. Quem são personalidades interessantes? No jogo, quem joga futebol tem fulano, mas tem cicrano. Quem pode fazer isso? Quem pode fazer aquilo? Para quê? Para que a partir daí, dessas vivências mais saudáveis, até de uma masculinidade mais saudável, os sujeitos possam se permitir experienciar. Se permitir desconstruir esses preconceitos acerca do gênero. Menino pode brincar de boneca. Menina pode brincar de carrinho. Menina pode brincar de bola. Eu brinco com os meus alunos assim, brinquedos. Não existe distinção de gênero, não existe distinção sexual. Você tem que utilizar o seu genital para o brinquedo. Senão, não existe brinquedo de menino e de menina. Todos são brinquedos. Todos permitem essa possibilidade de interação.
esse treino. Mas esse treino vai perpassar também esses aspectos sociais. O que a família espera, qual é o ideal, essas coisas todas. E se a escola não estiver bem amparada, ou se o professor ele não tiver a noção, como eu disse, que tem que ser tranquilo para vocês, dessa construção social de gênero, e da possibilidade, da grande riqueza que é permitir a experiência, permitir que os alunos brinquem, permitir que os alunos interajam, permitir que as crianças e os adolescentes, eles interajam, nós teremos problemas com o professor. Porque, enfim, não é só a família que vai dizer, menino não brinca de boneca. É o professor que vendo o menino brincando com a boneca, você não pode brincar disso, toma esse carrinho. E aí você pensa na repercussão disso para a criança. Que ela aprende, ela copia. Ela imita, ela copia e, querendo ou não, em algumas vezes, isso vai acabar fazendo parte da forma dela ver o mundo e compreender quais são os papéis. E lógico que gênero a gente vai discutindo desde a educação infantil e crescendo. Discussão de gênero simplesmente complicada para adolescentes, garotas, mulheres. Vocês têm liberdade. Vocês podem escolher. Vocês podem escolher a forma que vocês vão vivenciar a sua sexualidade. Sim ou não. Essa é uma discussão de gênero, que envolve também os aspectos da sexualidade. E como eu já trouxe antes, para vocês, isso vai ter que estar tranquilo. Porque os alunos confiando em vocês, eles vão procurar vocês. Se eles não sentirem que tem confiança em casa para discutir algumas coisas, eles vão atrás do professor. Mas eles tinham que ir atrás do psicólogo. Às vezes não tem psicólogo na instituição, não tem psicólogo na escola, mas o professor é aquela pessoa de referência. E aí? O professor sente e chora? Não. Depois você sente e chora, mas é pensar nesse aspecto. Deixa eu ver aqui. Gostaria de compartilhar uma experiência. Eu sou servidora pública de Maracanaú e Fortaleza, trabalho com educação desde os 17 anos. Já tenho mais de 20 anos de profissão. E algumas vezes vi, contrariamente ao que você tem dito, já presenciei na sala de infantil 1, crianças de idade de 1 ano, bebês, e a criança brincar com o carrinho normalmente, e o assistente educacional forçando o bebê a brincar com boneca. Oi? Calma aí. Deixa eu ver aqui. Mas Dário, eu acho que foi exatamente isso que você acabou de falar, né? Que o professor também se colocar nesse tema. Porque se ele também tivesse a concepção de que menina brinca de boneca e menino brinca de bola, aí vai acontecer isso mesmo que a Elisângela colocou aqui muito bem, né? E você acabou de falar que o professor também tem que desconstruir isso, né? Porque senão, se ele for levar bola para o menino e boneca para a menina, ou então tirar a boneca do menino na mão, né? E aí, realmente, isso criança copia mesmo. Eu sei porque eu tenho um filho de 3 anos e a gente toma aqui alguma conversa, eu entro meu esposo, e ele está observando. Tudo, incrível, né? Então, ele analisa tudo. A gente pensa que não,
mas em algum momento ele se coloca como na posição da gente, como se fosse uma cópia mesmo, né? E aí você pensar uma coisa, a criança, ela vê, e muitas vezes, pegando isso que a Carla está trazendo, a criança vê, a criança, ela sabe de alguma coisa, ela tem um conhecimento. Muitas vezes, a dificuldade em se trabalhar algumas questões com a criança não é uma dificuldade da criança, a dificuldade é do adulto. Eu não quero trabalhar isso, eu não quero que a criança saiba disso. A criança já sabe, ela já tem uma ideia preliminar. Mas nós, enquanto adultos, nós não queremos trabalhar isso com a criança. E aí, abrindo só um parêntese, porque eu gosto muito de trabalhar a questão pensando sobre tanto o gênero, mas também a sexualidade. Por exemplo, aquela música da Xuxa, que é uma música maravilhosa, cabeça, ombro, joelho e pé. Você fala da cabeça, do ombro, depois do ombro você vai para onde? Você vai para o joelho e vai para o pé. Do ombro para o joelho não tem muito corpo? Muitas zonas de excitação? E essa zona, toda a zona do tronco, você não fala. E é importante você falar. É importante você trazer. Porque a criança necessita saber. E aí, uma das questões que também fica para outro momento, a gente poder pensar também nos aspectos de sexualidade, nos aspectos da proteção da criança e do adolescente. Porque no momento em que vocês trabalham com educação infantil, no momento em que vocês trabalham os aspectos de corpo, vocês vão ser agentes da proteção social da criança e do adolescente. Porque os professores, eles são uma linha de frente. Muitas vezes é o professor da educação infantil que vai reconhecer os primeiros sinais de que a criança foi ou está sendo vítima de violência. E vão fazer os primeiros encaminhamentos. Ou seja, nós precisamos falar sobre gênero e nós precisamos falar sobre corpo também. Sobre vulnerabilidade, sobre corpo. Precisamos falar sobre corpo com crianças. E aí vem todas as minhas questões. As minhas questões enquanto pessoa, as minhas questões enquanto profissional, que algumas vezes eu acho que, por conta da minha vivência familiar comunitária, eu não posso falar sobre isso com crianças. Mas necessita. Eu necessito falar. Dário, eu queria só dar uma adendo, desculpa interromper, essa questão da informação, né? Às vezes a gente até vê os alunos de psicologia, os alunos de pedagogia perguntando, mas a gente vai falar de sexualidade com criança, com quantos anos a gente começa a falar com sexualidade com criança, sobre sexualidade com criança? A gente vê muito isso, e saber que a sexualidade, ela vem com o desenvolvimento da criança, né? E cada criança vai entender de acordo com a fase que ela está passando, né? Então, a sexualidade, ela nasce com a gente, né? Não tem uma época certa, né? A criança perguntou? Sim. Pronto, ela fez uma pergunta. Pronto, comece dessa pergunta. Não minta para a criança. A criança, ela tem condição de saber. Você vai respondendo na medida em que a criança vai perguntando, você vai respondendo. A informação científica, a informação relevante, a informação contextualizada. Por que é importante você não mentir para a criança de maneira nenhuma? Por quê? Porque isso gera confiança. Mentir para a criança, ela nunca vai saber, ela vai saber. E no momento em que ela descobrir, em outro momento ela não vai mais. Ela não procura mais ao profissional, ela vai procurar outra pessoa. Ou vai encontrar no Google. E vocês sabem que o Google tem tudo. Tanto informações relevantes,
como informações não tanto seguras, mas é importante que vocês se apropriem desses debates. Deixa eu ver aqui. O Eduardo tinha levantado a mão, eu não sei se ele ainda queria falar alguma coisa. Eduardo? Olá, E, tudo bem? Já foi Eduardo, Luiz contemplado no também. decorrer da fala, tudo bem. Tá certo? Pode falar para gente. Podem falar, porque senão Juliana me conhece. Eu vou falando, vou querendo conversar com vocês. Então podem me interromper à vontade. Dá, deixa eu te interromper um pouquinho. Tá até com a mãozinha levantada. Tá certo. Seguinte, além de todas essas questões, porque assim, falar de gênero realmente nem em 3 horas a gente conseguiria, quanto mais em uma. Porque perpassam tantas coisas, tantos assuntos, e eu só queria fazer um adendo, porque eu tenho uma pessoa autista aqui em casa, que está ouvindo também a palestra, e ela está ali há algum tempo falando, mas ninguém fala sobre isso. Por exemplo, se você tem um estudante autista na sua turma, ele dificilmente vai se comunicar da forma padrão. Ele vai ter todas essas questões de gênero, sexualidade, porque ele está na sociedade, ele é um ser social, né, com vontades e com aflições como qualquer outro, só que a forma dele se comunicar vai ser completamente difícil mesmo de ele chegar. E ela estava falando que, você falou uma palavra que foi que os professores, eles, de certa forma, eles vão resguardar os direitos da criança, porque esse olhar do professor, às vezes, identifica, por exemplo, que a criança está passando por um abuso. E aí, nessa tua fala, ela relatou aqui que quando ela era criança, ela passou por um determinado tipo de abuso, por um adulto. E a mãe dela tinha dito que a gente tem que obedecer os adultos. E para um autista, tudo é literal. E olha o risco disso. Ela chegou à fase adulta sem dizer para ninguém, porque ela obedeceu o adulto. O adulto disse que ela tinha que fazer uma coisa e ela fez. Ela só veio entender que ela passou por um abuso depois de chegar em adulto. E aí, por isso que os professores... E aí, esse caso da autista, é um caso assim, é que nem em televisão. É um caso extremo, mas que nos faz pensar que todas essas questões de gênero e sexualidade, elas precisam de um olhar atento. E, por vezes, os pais não têm esse olhar e é o professor que vai ter que ter. Ou que tem a oportunidade de ter, eventualmente. Peraí, só um instante que ela está aqui do lado. Mas é muito mais que isso. Não houve nenhum professor, eu não tive na minha infância, nenhum professor lá na frente dizendo, gente, quando tocarem seus corpos, vocês devem ter autonomia dos seus corpos, não permitam, isso é errado. Se tivesse tido na escola essa abordagem, eu ainda criança poderia ter tido uma resolução de um problema que se arrastou por muitos anos. Mas eu escuto muitas pessoas dizendo não devemos debater gênero nem sexualidade na escola, porque parece que é que vai ensinar as crianças a fazer sexo, e não é isso. Sexualidade é na abordagem de preservar a integridade física e psicológica da criança. Pronto. Muito obrigado. Gostei muito da fala. E pegando essa fala de vocês, eu vou só fazer um adendo. Tem esse aspecto do autismo, mas não só no autismo. Muitas vezes, a pior coisa que a gente faz com a criança primeiro, a criança não tem querer, e segundo a criança ela não quer ficar perto de algum determinado adulto. Tem hora que a criança, entre aspas, é aquela criança chata e ela não quer. Qual a pior coisa que a gente faz? Vá. Fique do lado. Fique não sei o quê. Deixe que fulano lhe abrace, deixe que fulano faça isso. Deixe. A criança não quer, a criança está querendo não, mesmo de uma maneira muito arcaica, é uma forma de defesa. A gente tira a defesa da criança. Você não pode não querer estar perto de determinadas pessoas. E dando deixas para outros momentos a gente poder conversar,
Quando a gente vai pensar nessas violências, duas coisas importantes, ou melhor, três coisas importantes. Primeiro, a maioria dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes acontece dentro do seio familiar. Segundo, a maioria dos casos de violência não tem violência. Não entendi, Dário, como assim a maioria dos casos de violência não tem violência? Porque antes da violência, a pessoa chega pela sedução. O adulto seduz a criança. É uma brincadeira, é uma coisa que ela vai gostar, ela não percebe que ela está sendo vítima de violência. E por isso que é importante a criança conhecer o seu corpo. Por isso que, em vez da gente sair do ombro e logo para o joelho, falar do ombro, falar do peito, falar da barriga, falar da região da pelvis, falar. Quais são as partes que se podem tocar, quais são as partes que não se pode tocar, e quem são aqueles profissionais, aquelas pessoas que a criança ela pode contactar. E tudo contactado, falado com a criança, tudo combinado com a criança ou com o adolescente. Nada que seja feito a respeito dele pode ser feito sem que ele tenha ciência. Mas isso fica para algum outro momento, gente. Dário, o Eduardo está com a mãozinha ali levantada. Eduardo. Acaba que no decorrer da fala, acaba sendo contemplada as minhas possíveis falas, perguntas. Aí eu acabo que esquecendo de tirar a mãozinha. Oh, meu Deus. Aí o Eduardo levantou a mão de novo. Agora tirou a mão. Gente, Wagner, eu acho que o meu tempo está acabando, né? Deixa eu ver, já são 8 e 10... Não, 8 e 10, não, 10 e 10. Então, era mais... Eu gosto muito de conversar, gosto muito de pensar em escola, pensar essas... Eduardo abriu o microfone, vou deixar o Eduardo falar. É bem rapidinho. Eu acho que agora eu acho que tem a ver. Eu acho que é importante, né, os profissionais, principalmente quem está na linha de frente de gestão escolar, por exemplo. Muitos professores não se sentem confortáveis para falar sobre determinados assuntos com os alunos em sala de aula. Em que sentido? Sentem o medo de ser mal interpretado, né? Geralmente, alguns alunos que estão nesse processo de identidade de gênero, ou então sexualidade, digamos que assim, eles geralmente procuram um determinado professor que tem uma afinidade, né? Por exemplo, lá na escola eu costumo atender muitos alunos. Lá na escola nós temos alunos especiais, né? Digamos que assim, tem uma determinada necessidade especial, que procuram os profissionais, né, no caso nós da gestão, para falar que estão tendo dificuldade dentro de casa. Muitas das vezes são abusados dentro de casa e não sabem como agir, né? E aí, então, a partir do momento que a gente, enquanto escola, sabe desse determinado fato que acontece dentro do seio de casa, né, digamos que propriamente assim, a gente tem que sim acionar ao órgão competente, né, o Conselho Tutelar, né, para que sejam tomadas as medidas cabíveis, né? E muitas das vezes os profissionais poderiam sim procurar fazer algum curso de formação para poder tirar essa possível timidez de falar sobre um determinado assunto. E não ter essa história de, eu tenho medo de falar sobre esse assunto. Não. É um assunto que é corriqueiro dentro da escola, é um assunto que é corriqueiro no cotidiano, né? E a gente precisa sim ser conhecedor desse assunto, né? Dessa pauta que é muito importante, né? E tirar as possíveis dúvidas dos alunos e das possíveis pessoas que possam ter dúvidas, né? Por exemplo, eu tenho uma aluna lá na escola que ela mora em um abrigo, certo? Ela tem autismo também, por incrível que pareça, e ela está no processo de identidade de gênero, né? Biologicamente ela é menina, né? Digamos que assim que se fala, e ela se identifica como um menino. Né? E aí vem todo o contexto da explanação do que é a identidade de gênero e tudo. Então, a gente precisa sim ser conhecedor de assuntos, né? A gente precisa sim desmistificar, fazer com que a pessoa entenda o que é, o que não é. E o professor não está ali para ensinar sobre o sexo, digamos que assim, em sala de aula. Muitas das vezes as pessoas acham, não, falar sobre sexualidade, falar sobre identidade de gênero ou algo do tipo, é falar sobre sexo dentro de sala de aula. Não é. A
A gente precisa explicar, fazer com que a pessoa possa compreender, fazer a determinada interpretação correta, para que não seja, digamos que, mal interpretado sobre um determinado assunto, quando se for falar. E uma coisa, gente, pegando isso que o Eduardo está trazendo, que é muito importante, duas coisas básicas. Primeiro, existem os antigos PCNs, Educação Sexual é um PCN, que está na BNCC, que vai falar sobre diversos aspectos, e quando a gente vai falar sobre educação sexual, tem esse aspecto biológico, porque é importante que se conheça as partes do corpo, a prevenção à gravidez e as infecções sexualmente transmissíveis, e também tem todo um outro aspecto relacional. Mesmo nós estando em um período complicado, em que algumas garantias estão sumindo, o Brasil ele é signatário de diversos acordos. Vários acordos internacionais que o Brasil firmou necessitam ou exigem que sejam debatido essas questões dentro da escola. Nós precisamos debater sobre a vivência da sexualidade, nós precisamos debater sobre gênero, e esse processo de identidade, só corrigindo um pouquinho o Eduardo, assim, fulano está no processo de identidade de gênero. Todos nós estamos nessa construção da nossa identidade. Tem gente que vai passar por, digamos assim, por alguma reordenação. O ruim que a palavra que me vem a reordenação não é a que eu quero dizer, mas é a que me vem agora. Mas, assim, vai fazer a redesignação de gênero, coisa assim. Mas todos nós estamos nesse processo de se descobrir enquanto cis, ou se descobrir enquanto trans, ou descobrir nesse interim. E só pegando, assim, uma das coisas mais simples, mas que tem importância muito primordial, é a utilização do nome social. Quando o professor, ele chama o aluno pelo nome social. A pessoa se identifica com esse nome e você diz assim, como você quer ser chamado? Eu quero ser chamado assim. Quando você chama a pessoa pelo nome social, é uma coisa tão simples, mas tão pesada, assim, pesada no sentido de quê? De um reconhecimento que a pessoa se sente mais pertencente. Porque tem profissionais que podem ter o nome social, mas eu vou chamar, você diz que o seu nome é Cláudio, mas se tem lá Carlos, eu vou lhe chamar desse nome porque... E aí é uma forma de violência, você está violentando o aluno. E aí a gente tem que pensar nesses processos até com os nossos pares também. Vale, já são 10h15, o tempo não é bom comigo, então, gente, deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Professora, logo, se a família discorda, são eles que devem aprender mais. A família, nós precisamos tentar trazer a família. Fazer com que a família participe das discussões. Algumas vezes a gente vai conseguir, outras vezes não. Mas, assim, a escola sendo o ambiente em que o aluno ele se sinta acolhido, já é um aspecto muito interessante, muito importante. O aluno se sentir acolhido, se sentir bem-vindo, se sentir dentro da escola, fazendo parte realmente da comunidade escolar. Então, gente, eu acho que com isso... obrigado. Oi, fala. Queria agradecer, né? Discussão a gente tem muito, e a intenção é essa mesmo, plantar a sementinha em vocês, para vocês saírem cheios de indagações, de questionamentos. Isso é a cara do Dário, né? Então ele traz instiga a gente a pensar, instiga a gente a refletir, e é isso aí, né? Essas temáticas têm que ser discutidas, né? Eu acho que a solução, né? se é que a gente pode falar de solução, né? Pontual,
e providencial são as discussões, né? Essa temática é você trazer para a pauta da escola, da academia, as discussões, né? Porque quando a gente esclarece, a gente também resolve, né? Quando a gente conhece, a gente previne, né? Então, a questão é essa, trazer, agradeço demais as participações, né? Foi assim, esse foi um momento de muitas ampliações, de muitas reflexões, e é isso, né? Nós temos que ser agentes de transformação, enquanto educadores, enquanto profissionais, a gente tem que transformar, né? E eu agradeço a todos a participação, e vamos marcar outras, Dário, se prepara para outras, continuar discussões. Agradeço demais ao Dário, né, por esse momento assim tão instigativo para a gente, proporcionou tantas reflexões, né, e tanta discussão tão participativa, viu, Dário? Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigado. Eu também quero agradecer, Dário, pela sua participação. Também agradecer à professora Juliana, que nos abrilhantou aqui com a participação do professor Dário, que foi uma discussão muito importante e que nos trouxe aqui muitas reflexões sobre o assunto. Também acho que não se deve existir uma separação. A escola faz isso, os pais fazem aquilo. A gente precisa estar juntos, né? A gente precisa estar juntos. Por isso, quando eu falei que a gente não, na escola, a gente não precisa só tratar do conhecimento científico, mas o social, ele tem que estar presente. Tanto é que os PCNs, e agora com a BNCC, os temas transversais, a necessidade de buscar o contexto, contextualizar é muito importante. E aí, junto com contextualizar, eu também reforço a colaboração, que hoje é o compartilhamento, que hoje é tão tratado, né, nas pesquisas, nos estudos. E aí, a professora Juliana falou muito bem da necessidade da gente conhecer, da necessidade da gente conversar, ler, né, gente? Eu acho que quando a gente faz parte de uma pesquisa ou que faz uma leitura, a gente abre. Aquele pesquisador pensou isso, mas por que ele pensou isso? É em fatos, em situações, tá? É uma pesquisa propriamente dita, ele foi a campo. Estar na escola é muito importante. Por isso, professor, que sempre nas rodas de planejamento, a gente diz assim, professor, coloque o aluno no contexto, peça para ele ir à escola, por que não? Se ele está sendo formado para isso, a gente tem que parar com esse negócio de só pesquisar, fazendo as leituras, mas a gente tem que estar na escola, porque é na escola o real aprendizado, né? Onde a gente vê essas questões, né, de fato. Então, é muito importante. Professor, só quero agradecer, ficou com o gosto de quero mais. Com certeza teremos outros momentos, e não vai ser só 1 hora, não, viu? Não vai ser só 1 hora, não, porque foi pouco. E quero agradecer a participação de todos. Essa sessão foi muito bem participativa, assim, por todos os nossos que estão presentes aqui, né? Fico muito feliz, eu queria que tivesse mais gente. Da próxima vez a gente coloca no YouTube para que outras pessoas possam também participar. Professora Juliana, obrigada. E, gente, a gente encerra aqui essa sessão, mas às 10h30 retornaremos com o debate sobre formação docente e os seus saberes na busca de práticas inclusivas e significativas, né? Então, é a outra temática da nossa última sessão, né, do evento. E aí, o link de frequência foi colocado aí no chat, né? E a gente pega esses 10 minutinhos que ainda nos restam para sair um pouco, beber água e retornar, tá bom? Obrigada. Beijos, obrigado a Juliana pelo convite, qualquer coisa estou à disposição e obrigado a todos que participaram e continuem no eventozinho de vocês. Então, beijos e até.